Livro dos Salmos, capítulo 25, versos 4 e 5. Diz assim, irmãos, a Sagrada Escritura: Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém. Vamos ler juntos mais uma vez esse texto, irmãos? Vamos ler juntos? Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, o Warren Wiersbe, ele afirma que este salmo retrata a vida como uma jornada difícil, que não podemos completar com sucesso por nossa conta. Ou seja, a vida é difícil. E se nós quisermos viver sozinhos, independentes, isolados, sem Deus, nós não vamos ter o verdadeiro êxito. Nós vamos fracassar. O fracasso real na vida, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade, é querer viver esta vida sem Deus, à parte de Deus, independente da vontade de Deus. Nesse salmo, o termo caminho, ele aparece 4 vezes. Versículo 4, verso de número 8, verso 9 e versículo 12. E a palavra veredas, ela também aparece. Se você observar, verso de número 4, ela está presente. E também no versículo de número 10. Quando nós lemos esses versículos, nós vemos o rei Davi clamando a Deus por sabedoria para tomar decisões. Davi está cercado de inimigos, estes inimigos o odeiam, preparam armadilhas contra ele, torcem e desejam que ele fracasse e que ele seja envergonhado. E o rei, diante desse quadro, ele pede a Deus, ele ora ao Senhor por sabedoria para tomar decisões. Davi sabia que a vida é difícil, mas ele foi bem-sucedido em sua jornada. Deus quer que você seja, na perspectiva dele, bem-sucedido em sua jornada. Deus quer que a sua vida valha a pena, que a sua vida seja vivida de maneira correta, que o seu caminho, que o meu caminho nos leve
para a presença eterna de Deus. Quantos querem isso? Digo amém. Mas para isso, irmãos, nós precisamos nos apegar a verdades. Como é que eu compreendo a vontade de Deus? Em áreas que necessariamente não são certas ou erradas. Como é que eu compreendo a vontade de Deus, por exemplo, se eu devo casar com fulano ou não? Se eu devo ir para morar em outra cidade ou não? Se eu devo aceitar uma oferta de emprego ou não? Ou aceitar uma oferta e não aceitar outra? Ou deixar o meu emprego e ir para outro? Como é que eu entendo a vontade de Deus em questões assim? Se eu devo fazer um vestibular para medicina, ou para engenharia, ou para pedagogia, ou para arquitetura, ou para odontologia, ou para psicologia, ou para direito, se eu devo fazer um concurso público, ou não, se eu devo abrir uma empresa ou não. A gente não tem como ter todas as respostas para isso, mas há preceitos importantes da palavra, que se nós lermos a palavra, meditarmos nela, vivermos em intimidade com Deus por meio da oração, isso vai nos ajudar. E Deus vai estar trazendo clareza à nossa mente. Eu quero trabalhar com vocês isso de maneira rápida, citando um teólogo chamado Sinclair Ferguson. E esse Sinclair Ferguson, esse servo de Deus, ele trabalha dois textos. O primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao verso 20. Você não precisa abrir, tá certo? O segundo texto é 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 23 até o capítulo 11, verso 1. O que Paulo trata nesses dois capítulos? Presta atenção. No capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo trata da sexualidade claramente imoral. E Paulo vai mostrar que o nosso corpo é templo do Espírito e por isso a gente não deve viver na imoralidade. O segundo texto, 1 Coríntios 10, Paulo, ele vai tratar sobre comer ou não comer carnes sacrificadas a ídolos. Por quê? Porque naquela época, em um contexto pagão, era muito comum nos mercados terem basicamente carnes sacrificadas a ídolos. Basicamente, só os judeus que não vendiam carnes sacrificadas a ídolos, e os cristãos. Então, Paulo vai tratar sobre essas duas questões, e ele apresenta alguns princípios que são úteis para nós discernirmos a vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? Sim ou não? A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Isabela mencionou um texto, Romanos 12, 2. E diz que a vontade de Deus, ela é o quê, irmãos? Boa, que mais? Perfeita e que mais? Agradável. Boa, perfeita e agradável. Então eu quero encerrar essa mensagem apresentando esses princípios para nós entendermos melhor qual a vontade de Deus em questões que não estão claramente expostas nas Escrituras, em questões muito particulares. Esse texto aqui nos mostra algumas coisas. Em primeiro lugar, presta atenção, nós devemos fazer algumas perguntas para tomarmos decisões. A primeira pergunta é: isso que eu vou fazer é lícito? A atitude que eu estou tomando é de acordo com a lei? Ou não? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa recebe um visto, sei lá, de 10 anos, e ele pode ir para os Estados Unidos.
Mas o que aquele visto significa? Que ele pode fazer viagens temporárias aos Estados Unidos. Ir lá e voltar. Ir lá e voltar. Mas ele entende que aquele visto significa que ele pode ir para lá e residir lá e ganhar muito dinheiro lá e viver ilegalmente lá. E ele acha que pode fazer isso normalmente. Ou seja, não é legal. É ilícito. Se a pessoa for descoberta, além de ser flagrada, quebrando a lei, ela pode ser deportada e sofrer consequências. Então nós precisamos, antes de tudo, entender: aquilo que eu vou fazer é lícito. O trabalho que eu vou assumir é lícito, é legal? Ou eu vou assumir um tipo de trabalho que eu vou ser coagido a praticar atos ilegais, a viver na clandestinidade, na ilegalidade? Essa é a primeira coisa que a gente precisa perguntar. A segunda coisa é o seguinte: isto que eu vou fazer convém, edifica. Gente, existem coisas que não são erradas, mas que não edificam, que não contribuem para a nossa vida cristã, que não nos ajuda a crescer espiritualmente. Às vezes as pessoas abraçam determinadas opções nas suas vidas, mas aquelas opções não vão contribuir em nada para a edificação, para o crescimento delas. Então a segunda pergunta que preciso fazer é: isso convém? Isso edifica? Isso edifica? Por exemplo, às vezes pessoas podem aceitar uma oferta de emprego sem considerar várias coisas. Acho que o pastor Wallace já comentou isso aqui uma vez, não é? Exemplo, uma pessoa vai para um lugar porque a oferta de emprego aparentemente é maravilhosa, mas aquele lugar não tem nem igreja. E ele vai. E ele diz: não, mas eu posso ficar. Não, mas dá para ficar. Não tem igreja, não tem lugar para ele crescer espiritualmente, não tem um ambiente de fé, e ele vai. E lá ele ganha dinheiro, mas ele perde o mais precioso, ele perde a comunhão dele com Deus. Não convém. A pessoa tem que analisar outros aspectos. Essa minha decisão vai trazer prejuízos espirituais para a minha vida? E orar a Deus e buscar a direção de Deus. Terceira pergunta que nós devemos fazer: isso que eu irei fazer, que você irá fazer, é escravizante? Vai me escravizar? Esse trabalho vai me escravizar? Eu vou ter que trabalhar de domingo a domingo, 15 horas por dia, não vou ter mais tempo para a igreja, não vou ter mais tempo para minha esposa, para o meu marido, não vou ter mais tempo para conversar com os amigos, não vou ter mais tempo para cultivar vida espiritual nos meus filhos. Isso vai me escravizar. E aí, voltando, muitas pessoas às vezes no sonho americano. E qual é a realidade hoje? A realidade hoje é que muita gente com preparo acadêmico elevadíssimo está saindo do Brasil nos últimos anos, por causa da situação do nosso país. Mas às vezes algumas pessoas simplesmente vão e se tornam escravas do trabalho e não têm mais tempo para absolutamente nada. Perdem saúde, perdem a paz, perdem o sono, perdem a devoção, perdem a família, perdem os filhos. Por quê?
porque não analisaram. Isso aqui vai me escravizar? Quarta pergunta que nós devemos fazer: essa minha decisão vai ser útil para outras pessoas? Paulo fala, por exemplo, que se uma pessoa for comer carne sacrificada a ídolo, e outras verem, e se escandalizarem, e tropeçarem, a pessoa não deveria comer a carne, mesmo sabendo que o ídolo não é nada. Então nós precisamos perguntar nas nossas decisões: isso que eu vou decidir vai afetar pessoas? Vai trazer escândalo? Vai trazer mácula? Vai prejudicar vidas? Vai levar pessoas a tropeçarem? Pessoas a questionarem a fé? E em último lugar, por hoje, depois a gente continua essa pequena série de reflexões. A última pergunta: essa decisão que eu vou tomar, ela é para a glória de Deus? Ela glorifica a Deus? Eu vou assumir esse trabalho para a glória de Deus de fato? Eu vou fazer esse casamento para a glória de Deus de fato, ou porque eu tenho medo de ficar solteiro e de ficar solteiro? Então, apareceu, então eu caso. Não quero viver como titio ou como titia, então quero casar. De fato eu estou buscando a glória de Deus? Eu estou buscando que Deus seja exaltado, que Deus seja honrado, que Deus seja magnificado? Nós precisamos fazer essas perguntas, irmãos. É lícito? Convém? Edifica? É escravizador? Vai ser útil não apenas para mim, mas para outras pessoas? E Deus vai ser glorificado? Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: que a vontade de Deus nunca vai levar você aonde a mesma vontade de Deus, onde esse Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável, esta vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça do Senhor não irá protegê-lo. Ou seja, os caminhos que Deus nos guia, o mesmo Deus, com a sua graça, nos irá proteger, nos irá dirigir, nos irá sustentar. É por isso que o salmista, no Salmo 23, versículo 6, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quando, irmãos? Todos os dias. Quantos dias, irmãos? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Charles Swindoll, ele diz que não existe um lugar mais seguro, um lugar melhor, ou um lugar mais gratificante do que a vontade de Deus, independentemente de qual ela seja. Mas eu queria concluir dizendo que Deus tem uma vontade para todos nós que estamos aqui. E talvez haja pessoas aqui ou nos assistindo que ainda estão longe do Senhor. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, diz assim, sobre a vontade de Deus para nós. 1 Timóteo 2,4, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus para mim e para você é que sejamos salvos. E Ele enviou Jesus para morrer por nós. E quando nós cremos nele e nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos salvos. A vontade de Deus para nós é que sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus faça
em minha e em sua vida a vontade dele, porque a vontade dele é de fato boa, perfeita e agradável. Quero convidar você a ficar de pé e a gente orar ao Senhor.